Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Outra vez Jesus entrou na sinagoga e encontrava lá um homem que tinha uma das mãos secas. Observavam a ver se curaria em dia de sábado, para o acusarem. Jesus disse ao homem que tinha a mão seca: vem aqui para o meio. Depois disse-lhe: é lícito em dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida a uma pessoa ou tirá-la? Eles, porém, calaram-se, olhando-os em roda com indignação. Contristado da cegueira de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e foi-lhe restabelecida a mão. Mas os fariseus, retirando-se, entraram logo em conselho contra ele com os herodianos, para ver como haviam de perder. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A dureza do coração, meus irmãos, não permite que nós compreendemos a verdade da luz diante do nosso Senhor Jesus. O Verbo que se fez carne habitou no meio de nós e trouxe direcionamento para o verdadeiro sentido da vida, para o verdadeiro sentido da palavra diante das leis, diante do querer de Deus, o próprio Deus mostrando para eles qual é o desígnio de Deus, qual é o querer de Deus, diante do que Deus próprio tinha colocado, o dia do sábado, o dia do descanso, mas eles, diante desse dia, eles não faziam nada. E tudo era pretexto para eles querer condenar Jesus e não acreditar na palavra do Senhor. Então, nesse momento, é as mesmas situações que nós vivemos. A nossa vida. Quantas vezes a gente coloca condições para ouvir a verdade de Deus? Ou, não vou na missa porque tem fulano lá, tem ciclano lá que está à frente. O que eu vou fazer na igreja, sendo que fulano está na igreja, mas está fazendo tanta coisa errada? São pretextos que nós achamos para não seguir Jesus. Se você deixa de ir na igreja católica, apostólica, romana, por causa do irmão, você nunca foi na igreja por causa de Jesus Cristo. Quando nós vamos na igreja católica, o centro é o Senhor. É Ele que está no centro, está lá na cruz, mostrando para nós que ali Ele venceu o pecado, foi ali que ele derramou o sangue por nós, o sangue da nova e eterna aliança. Então quando você adentra ali, você olha para Ele ali, você enxerga não a derrota, mas sim a vitória. É a mesma situação. Satanás enxergava a derrota na cruz, né? Ele ficou feliz, mas quando ele percebe que ali era a vitória e não a derrota, ele entra em desespero. Por isso que tem muitas pessoas que se unem a Satanás, enxergam a cruz e falam: nossa, é o demônio, né? Não é o demônio, é a vitória. Ali Jesus venceu, ali teve a vitória, ele não ficou ali na cruz. Ele está ali na cruz, naquele momento ali, mas depois nós sabemos que ele foi descido da cruz, ele ressuscitou, glorioso o seu corpo, ressuscitou dos mortos. Ali foi a vitória diante do pecado. O sangue da madeira que foi lavado ali, é a mesma madeira lá que a maçã que foi corrompido com Deus. Esse sangue lavou essa madeira, e a madeira foi vencida pelo sangue redentor do nosso Senhor. E o que eu estou dizendo isso? Porque, queridos irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que acreditar nas mudanças que o Senhor colocou para nós diante da palavra. A mudança que Ele quer para nós é a vivência da plenitude da palavra, é a vivência do verdadeiro sentido da palavra. Aqui o Diário Bíblico vai dizer assim: perguntamos-nos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Como está o nosso coração? Atento e disposto a ajudar o próximo? Ou sempre colocando condições para fazer o bem e cumprir os nossos deveres? A caridade é uma obrigação, uma exigência lógica da santidade. Queridos irmãos, com essa palavra, eu quero deixar essa pergunta para o nosso lecto divino. O que o texto diz para mim? Como está o meu coração? Será que o meu coração está atento e disposto a ajudar o próximo? Será que eu estou sempre colocando condições para fazer o bem, para cumprir os meus deveres de cristão? Hoje, para mim, essa palavra foi muito forte, porque, irmãos, nós convivemos diariamente com tudo isso. Quantas pessoas nos pedem ajuda, não somente do alimento ou da parte física, né?
mas pede ajuda espiritual, pede aquele tempo, ou pede tantas situações que nós presenciamos e na correria, ou por dureza mesmo no coração, ou pelo tanto faz, não está nem aí para o sentimento, para a situação do irmão. E também os nossos deveres diante do agir, diante da comunidade. Quantas situações eu mesmo tenho vivido e preciso da tua força, Senhor. Preciso que o Senhor coloque a tua mão poderosa. Hoje o sentimento que me veio, irmão, para dizer a Deus, é pedir perdão pelas vezes que eu desagradei o coração de Deus, fazendo isto que a palavra está dizendo hoje. Não valorizando a caridade. Não valorizando o irmão, colocando sempre pretextos, colocando sempre condições para fazer o bem. E neste momento, Senhor, eu coloco na tua presença o meu coração. Peço pelas vezes que eu cometi esta falha, que eu deixei de fazer o bem, pelas vezes que eu deixei de ouvir a tua palavra, pelas vezes que eu deixei de estar na tua presença, colocando condições. Senhor, que o teu Espírito Santo conduza a nossa vida. Eu quero colocar aqui, irmãos, já a condição que Deus dá para nós, dentro da nossa casa, de fazer o bem, de viver a caridade, de viver o amor. O Senhor está colocando assim murmurações, pessoas que murmuram, que reclamam de tudo. Vai fazer alguma coisa, vai fazer reclamando, vai fazer murmurando. O Senhor já neste momento pede, meu irmão. Eu tenho certeza que você abandone essas reclamações. Fala, a partir de hoje, eu não reclamo mais quando alguém me pedir uma coisa. Dentro de casa, é o mover que você vai fazer de amor. Porque quando você reclama, você está murmurando, você está colocando ira, você está colocando condições, você está colocando confusão. Então silencia e lembra, eu estou amando. Quando você faz o servir em casa, eu estou amando. Quando você faz algo que alguém te pede, mesmo que você não queira, mas você pode fazer no momento e você larga de fazer algo para fazer o que você está fazendo para a pessoa, você está amando. Então o teu tempo também, ajudando essas pessoas, dando o teu coração, dando o teu máximo, é viver a caridade, é viver o amor. É você também anunciar a palavra de Deus com o teu proceder. Hoje o Senhor falava muito forte para mim assim, o silenciar mais e fazer mais é necessário. Às vezes a gente fala muito e faz menos. Então vamos falar menos e fazer mais. Que o nosso agir e o nosso proceder seja maior do que nós falamos. Então talvez eu falo muito, mas não faço nada. Então é melhor eu agir mais e falar menos. Que o Espírito Santo de Deus, derramado hoje com essa graça, dê ao nosso coração as condições de viver o que o Senhor viveu. Ele colocando ali para nós o que é lícito, fazer o bem no dia de sábado ou não. Então que nós possamos viver essa graça hoje no nosso coração. Que nós possamos viver esse fazer o bem todos os dias da nossa vida, junto com o Senhor. Porque quando você fala, eu sou cristão, tome cuidado. Porque você é realmente cristão? Você faz o que Cristo faria? Porque se ele dizer, eu sou cristão, mas não vive o que Cristo quer, eu estou falando uma mentira. E quem mente, caminha com o inimigo, com Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira. É campeão de fazer a falsidade. É campeão de viver a hipocrisia. É campeão de falar um negócio, mas não vive nada. Então que a gente possa pedir essa graça hoje, que é a graça de estar na presença de Jesus, convivendo com Jesus, vivendo o que Ele nos pede e derramando hoje o amor, a caridade, como o princípio, o começo, o meio e o fim. O amor, onde que Deus reina o amor no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no